Olá, sejam bem-vindos aqui ao Facebook e ao canal do YouTube do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, da Assembleia Legislativa do Rio. Esse projeto que a gente faz em parceria com a Aspland e o Movimento Rio de Impacto, ele tem como foco principal a gente promover rodas de conversas com mulheres empreendedoras sociais, para que a gente possa captar um pouco do que está acontecendo nesse momento de pandemia, né, e principalmente de que forma a pandemia impactou os negócios, né, que soluções estão sendo encontradas no campo para garantir a sobrevivência desses negócios, as necessidades que também se aprofundam nesse momento, seja de investimento, seja de crédito, seja de, enfim, acesso a tecnologias para fazer com que esses negócios sobrevivam a esse momento, enfim, tudo isso são informações muito importantes para se pensar em políticas públicas. Recentemente, o Rio de Janeiro foi o segundo estado a ter uma lei, né, que cria política estadual de investimentos e negócios de impacto. Isso ajuda aí a criar um campo de debate, discussão e principalmente de criação de políticas públicas para poder fomentar esses negócios, entendendo que a gente, alinhado à Estratégia Nacional de Negócios de Impacto, pode fazer com que muitas atividades e ações que já acontecem no campo possam ganhar impulso a partir de políticas públicas. Eu vou passar a palavra para o Paulo Sérgio. O Paulo é da Aspland, né, e participa com a gente dessa empreitada aqui. Para mim é sempre um prazer, né, como coordenadora do Fórum de Desenvolvimento da Assembleia Legislativa, poder mediar esse encontro. Foi um presente que eu ganhei recentemente. A gente já está no 4º encontro e tem sido sempre muito rico de inspiração e informação. Então, Paulo, passar a palavra para você dar um olá e para eu apresentar as nossas empreendedoras de hoje. Ok. Bom dia a todas e todos. É sempre um prazer estar conosco nessa realização desse encontro mensal da Rede Cooperativa de Mulheres, junto com a Rede de Impacto, né? Agradeço muito a Geisa, agradeço a participação de Janete, de Clarice e de Jéssica, por estar conosco, abrilhantando essa nossa manhã. Tá? Esse nosso encontro tem por objetivo estar sempre fortalecendo os empreendimentos e dando informações também aos empreendimentos participantes. Geisa, mais uma vez, muito obrigada por esse apoio que você nos dá mensalmente, tá? E tenhamos uma boa reunião. Com certeza. Beijo no coração de todos. Obrigada, Paulo. Apresentando as nossas convidadas de hoje, a gente tem a Janete Nazaré, ela é coordenadora do Mulheres do Salgueiro e vai poder contar um pouquinho do que está acontecendo nesse momento aí, principalmente do projeto, como ele funciona hoje. A Jéssica Santos, que é do Paiol Cultural, que nesse momento de pandemia está se reinventando e se reorganizando, mas tem uma atuação muito forte na questão da educação e arte, e a Clarice Seixas, fundadora da Mimos Cosméticos Naturais, que também, enfim, encontrou aí vários caminhos super interessantes para compartilhar com a gente aqui. Eu vou começar, na verdade, nessa roda de conversa, a gente tem 3 movimentos. Na primeira rodada desse nosso encontro, a ideia é apresentar cada um desses empreendimentos sociais e os objetivos, as inspirações e a área em que atuam, né? Quer dizer, o território onde eles estão sediados. Então, começando aí essa conversa, eu convido a Janete para contar um pouquinho para a gente mais do Mulheres do Salgueiro, como surgiu, né, e de que maneira vocês atuam no território. Bom dia a todos e todas. Realmente esqueci de ligar o microfone, né? Faz parte desse processo de aprendizado que a gente está vivendo hoje, né? Que é, na verdade, trabalhar e até viver mesmo nessa relação com a internet, né? Bom, eu sou a Janete Nazarete, né? Eu estou, porque eu acredito que os coletivos eles são espaços transitórios, são movimentos que a gente vive, né? Então, eu estou coordenadora do coletivo Mulheres do Salgueiro, sou mulher preta da favela, né? Eu gosto de falar isso, porque eu tenho muito orgulho de falar quem eu sou e da onde eu sou. O meu coletivo, ou o nosso coletivo, né? Ele funciona
numa comunidade em São Gonçalo, né? Complexo do Salgueiro, né? Que é um complexo de favelas aqui em São Gonçalo. A gente tem, na verdade, como formato, né? A gente trabalha os princípios, né, do cooperativismo popular, né, da economia solidária, autogestão, autossustentabilidade, né, nesse modelo de gestão coletiva. A nossa busca, né, é por promover oportunidades de trabalho e renda para todo mundo que tiver ao nosso alcance, né? Mas, preferencialmente, para as mulheres, né? Por entender que a nossa luta principal é pela emancipação feminina. E aí, se a gente está falando, né? E aí fazer um recorte mesmo da violência dentro do território, se é difícil para a mulher que vive o processo de violência conseguir romper com esse processo, imagine para uma mulher da favela. Então, o nosso grande objetivo é fazer com que essas correntes da violência consigam ser arrebentadas com o fortalecimento que nós, enquanto coletivos, possamos estar ali atuando com essas mulheres, né? Isso tudo surgiu de um movimento também dentro da comunidade, alguns anos atrás, do qual eu participei desde o processo embriatório, né, ali, de construção, de constituição desse coletivo. Nós temos também muito forte, né, reforçando ali os laços de solidariedade. A gente hoje vive, né, uma sociedade muito individualista, onde o capitalismo, né, ele dita, né, ele vai conduzindo, né, como que a sociedade vai se organizando, e aí a gente vem numa contramão disso tudo, buscando realmente, né, a reflexão acerca dessa sociedade que a gente está vivendo, dentro do coletivo e também para fora dele, quando a gente consegue, por exemplo, desde o ano passado está bem difícil o processo da gente conseguir os editais de projeto, né? Porque são através dos editais que a gente consegue ampliar o nosso fomento desses princípios para a comunidade, né? No formato de oficinas, de cursos. E aí, desde o ano passado, isso ficou bem complicado, mas a gente entender quem somos nós dentro dessa conjuntura, né, de sociedade. Aí eu estou falando, não quero falar, mas vou falar, de um governo fascista, né, da gente falar enquanto mulher preta da favela, né, que vive nessa estrutura, porque o discurso que a gente tem hoje muito forte dentro desse território é que Deus vai resolver. E, na verdade, a gente tem que entender que a gente nasce pobre porque a gente está num país desigual, não porque Deus quis que a gente nascesse pobre, mas trazer essa reflexão para dentro da favela não é um processo que a gente consegue com facilidade, a gente consegue realmente através das oficinas. A gente tem aí, ao longo da nossa trajetória, um curso de moda, que não é um curso de corte e costura, nada contra os cursos de corte e costura, mas a gente criou uma metodologia dentro do curso, onde a mulher vai aprender a técnica da costura, a técnica da modelagem, e a gente vai abordar esses temas que são pertinentes à emancipação feminina, que são o papel da mulher na sociedade, violência contra a mulher, porque nem toda mulher consegue entender o que é violência, né? Porque a gente não pode estar pensando só da violência física, né? Os outros tipos de violência, eles precisam ser discutidos para, a partir daí, a mulher conseguir se reconhecer nesse processo de violência. E aí a gente tem, né, como luta principal a garantia, né, dos direitos e a garantia do direito à vida, né? E aí, reforçando mais uma vez, né, essa luta dentro do território de uma política aí que a gente tem de genocídio à população negra e pobre da favela. É isso. Falando sobre feminino, né, a questão da beleza e principalmente, né, a beleza diversa e que pode ter acesso a muitos produtos naturais. Eu vou fazer o pulo aqui para o negócio da Clarice Seixas, que é
o Mimos Cosmética Natural, para você falar um pouquinho do seu negócio e do empreendimento e também das ações que vocês têm feito nos territórios. Microfone. Eu queria primeiro agradecer, né, ao convite, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa trajetória, né? Agradecer tremendamente aí a Deise, a Paulinho, ao Impacta, porque eles impactaram muito a minha vida, né, e me possibilitaram desenvolver o trabalho que está me trazendo aqui hoje para falar dele. Então, obrigada aí, Deise. Meu nome é Clarice Seixas, eu tenho um empreendimento de cosméticos naturais já há uns 7 anos. Quando foi final de 2018, eu tinha uma inquietação em que eu achava que aquele negócio que estava começando a se desenvolver, que estava bom, já não me satisfazia muito, e eu buscava um valor diferente, uma forma diferente, e aí eu comecei a buscar várias formas de conseguir modelar um negócio para ele se tornar um negócio de impacto social. E foi quando eu entrei para a incubadora Impacta Mulher, e lá eu consegui modelar esse negócio. Até então, eu só produzia cosméticos naturais, e eu passei a querer desenvolver também os produtos para casa. E eu consegui entrar em contato com uma profissional da Clínica da Família do Pavãozinho, Cantagalo, lá no PPG. Ela tinha um grupo de mulheres que estavam tratando da depressão, e ela descobriu que, através do artesanato, quando ela colocava as mulheres para sentarem em círculo, elas se espelhavam uma nas outras, e assim elas começaram a se curar. Então, essa mulher, ela aprendia artesanato no YouTube para ensinar para essas mulheres uma vez por semana. Aí, quando eu a conheci, ela abriu as portas, e lá eu comecei a ensiná-las a produzirem os produtos de limpeza para a casa delas, porque a ideia era ter um produto que pudesse agregar aos cuidados pessoais, né, para não ter mais intoxicação, nem dermatite, nem problemas na pele, que não contaminasse o meio ambiente. Então, a ideia era desenvolver um trabalho em que fosse tão bom para a pessoa quanto para o meio ambiente, né? Porque essa era a bandeira, é ainda a bandeira da Mimos. Bom, começamos a desenvolver esse trabalho. Com o passar do tempo, várias coisas aconteceram em relação ao governo, desempregos, mudança de equipe e tal, e uma das mulheres que faziam parte desse grupo, ela tem um hostel, e ela abriu as portas desse hostel, dizendo que ela iria começar a desenvolver um trabalho coletivo para oferecer oficinas para a comunidade. Bom, ela fechou o hostel e a gente começou a desenvolver esse trabalho lá, que ficou interrompido por causa da pandemia. Então, quando eu sou da região oceânica de Niterói, então, quando eu também fiquei na quarentena, eu enviei a matéria-prima para ela, para que ela pudesse continuar a produção. E lá, durante a pandemia, enquanto teve matéria-prima, ela foi produzindo e foi distribuindo na comunidade. Então, ela colocou um papel na porta da casa dela, falando assim: aqui temos material de limpeza e sabão para você usar, se quiser é só tocar a campainha. Então, toda pessoa que tocava a campainha ganhava lá um potinho de sabão lá para a casa dela. E assim, a gente conseguiu, durante a pandemia, manter o trabalho de base, né, e ajudar lá a comunidade. E quando a gente começou a retomar, quando ela começou a abrir já as portas, tomando todos os cuidados, né, com a máscara, com o distanciamento, a casa dela tem uma laje, então a produção é toda feita hoje, ela na laje, ao céu aberto, para não ter o problema da contaminação. Eu vi que não tinha mais muito sentido esse negócio ficar dentro da Mimos. Então, esse negócio eu desenvolvi
junto com 2 alunas minhas, né? Eu dou aula de cosmética e saboaria, e 2 alunas se interessaram pelo trabalho e me acompanhavam sempre. Então, eu conversei, fiz uma reunião virtual com todas e abri para elas que a minha vontade era de separar a produção desses produtos naturais da Mimos e abrir um negócio com elas. Então, o negócio se chama hoje Becom, que são as iniciais de Beleza e Consumo Consciente, que é o slogan da Mimos, né? E a ideia é, a Mimos hoje, ela se torna a investidora, né? Quem possibilita esse trabalho. Eu ajudo a administrar. Uma das meninas é a farmacêutica que ajuda na produção, e ela já teve a Covid também, então ela se sente mais segura para dar todo o suporte qualquer dia da semana. Uma das meninas que ainda está presa na quarentena, ela cuida dessa parte comercial, e as mulheres estão lá se encontrando e produzindo, né? E assim o negócio se formou. Então, hoje, a gente já encontrou e-commerces, né? Então, o que a Mimos faz? Ela usa da rede dela, dos contatos dela, para abrir as portas para o Becom. Então, a gente já conseguiu colocar os produtos de limpeza em 2 e-commerces. A gente já teve um convite de uma feira de Live Mundi, que é muito boa dentro desse meio de sustentabilidade, né? Para oferecer oficinas lá dentro. É uma feira que vai acontecer, um evento que vai acontecer em outubro. Então, tem coisas, várias portas se abrindo nesse momento, né? Para a gente poder desenvolver esse trabalho. E, Janete, eu adorei a sua história e eu quero muito poder levar esse modelo aí para o Salgueiro. Somos vizinhas, tá? Então, com certeza, vamos usar esse espaço aqui depois para a gente tricotar e poder fazer isso, tá bom? Isso aí. Na verdade, a ideia é essa, na medida que a gente vai falando, né, das atividades, dos nossos desafios, encontrar pares e pessoas que podem ajudar nessa empreitada, fazer esse caminho ser mais seguro, né, e mais engrandecedor. A Jéssica Santos, ela é criadora do negócio de impacto paiol cultural, já tinha uma atuação nessa área de comunicação e arte, né? Então, e de educação. E eu queria que você contasse, Jéssica, como é que foi um pouco dessa sua trajetória, né? E como é que vocês estão quais as atividades, os desafios aí desse momento. A gente já acabou misturando com a segunda parte da nossa roda, que era da pandemia, mas eu queria que você falasse um pouquinho assim, do começo disso tudo, né? Como é que você começou a estruturar a Paiol Cultural e o momento dela hoje? Tá ótimo, bom dia. Eu sou a Jéssica. Começo aqui agradecendo o espaço, agradecendo o Impacto, a Deise e Paulinho, por todas as oportunidades que têm chegado e as portas que estão sendo abertas, né, a partir desse encontro. Eu sou fundadora e diretora executiva da Paiol Cultural. A Paiol Cultural, ela é hoje um negócio social, uma empresa, é uma produtora de comunicação e cultura, que trabalha nessa perspectiva de ampliar oportunidades de acesso. A gente tem como missão, né, democratizar o acesso à cultura, à arte e à educação. E a Paiol empresa, ela nasceu antes de ser empresa, né? Nossa missão, ela nasce antes, a partir de um incômodo de mais de 10 anos atrás, com o desencontro que acontecia entre a população local de onde eu moro, que é São Gonçalo. Eu sempre morei ali entre São Gonçalo e Niterói. Então, a dificuldade de acesso dessas pessoas a bens culturais e a quantidade de artistas locais que estavam, que povoam a cidade, né? Então, a partir desse incômodo inicial, foi quando começou como um evento, e aí sem pretensões, sabe? O evento era só fazer a junção desses 2 grupos, fora do centro, então não era nem no centro de São Gonçalo, no centro de Niterói, era nos bairros, e promover o encontro. E a partir disso, a ideia foi se desenvolvendo. Eu já estudava comunicação, então como é que a gente pensa estratégias de comunicação e depois como é que a gente pensa
oportunidades para que essas pessoas também possam experimentar o fazer artístico, e aí, conforme os anos foram passando, a gente foi amadurecendo essas ideias, e sempre foi muito forte essa perspectiva de tentar se posicionar e de ser um negócio de impacto social, mesmo antes até da gente entender e conhecer bem esse conceito, porque a proposta era trabalhar para que houvesse, de fato, uma intervenção, uma mudança social. Então, hoje, nós somos uma produtora, a gente trabalha criando, implementando e potencializando essas ações criativas que têm impacto social e que têm essa finalidade de transformação social. A gente não tem uma sede, a gente nunca teve uma sede fixa, mas a gente atua em São Gonçalo e Niterói, tem uma equipe pequena, mas a gente sempre trabalhou meio de forma remota. E a gente trabalha hoje, né? A gente tem 3 eixos assim, de atuação, são principais. Tem o eixo da produção cultural, então tem muito forte a produção mesmo executiva, tanto de eventos como de projetos culturais. O eixo da comunicação, pensando principalmente em elaboração de publicações, a gente tem uma experiência muito grande na área de comunicação comunitária, então isso se junta com outro eixo que é de arte e educação, educação e arte, que é a promoção de oficinas, né, tanto de arte como de comunicação comunitária. A gente trabalhou recentemente com comunicação para o terceiro setor e atualmente está estudando e aprofundando trabalhar com metodologias participativas. Então, a gente atua com uma metodologia de produção audiovisual que se dá a partir de uma oficina, que é o vídeo participativo, e sempre nessa perspectiva de ampliar as oportunidades de acesso e fazer com que as pessoas consigam acessar bens culturais, experiências artísticas, e que elas possam também produzir, fazer e colocar no mundo as suas ideias, seus pensamentos, seus sentimentos, né? Então, a gente acredita que quanto mais oportunidade as pessoas têm para conhecer o mundo à sua volta, conhecer sua localidade, conhecer, enfim, seu entorno, mais capacidade, mais oportunidade ela vai ter de transformar aquela realidade. Então, é muito nessa perspectiva que a gente trabalha. E assim, acho que tem alguns projetos que eu gosto de mencionar, porque eles são muito importantes para a gente, assim, nessa nossa experiência recente de trabalhar nessa perspectiva, né? E sempre com propósito, aí, tanto nos nossos projetos próprios, como nos projetos que a gente se engaja junto com parceiros. Então, a gente tem a experiência de projetos culturais, de assinar a produção executiva de projetos culturais, o 1001 Espetáculos e 1001 Histórias com Arte, que são projetos de ônibus biblioteca, ônibus teatro. A gente percorreu várias cidades aqui do estado, oferecendo oficinas e espetáculos de arte. A gente produziu, né, o Festival Criança Arteira, que é um projeto que a Paiol assina. Foi uma experiência assim, inicial muito importante, que é um projeto que a gente tem trabalhado para desenvolver e ampliar ele. Então, é um festival de artes integradas para crianças. A gente realizou a primeira edição lá no Jardim Catarina, em São Gonçalo, em parceria, né, com o Centro Comunitário Jardim Catarina. E na área de comunicação, a gente está com a nossa atuação junto com um grande parceiro, que é o Instituto JCA, que é uma organização de Niterói, que trabalha com formação de jovens e que tem uma missão de ampliar oportunidades para a juventude na área de formação. Então, para a gente faz muito sentido estar junto com esse parceiro, atuando na área de comunicação, né, fazendo a gestão da comunicação desse parceiro. E aí também atuando de uma forma que a gente consiga manter, né, nosso propósito e nossa missão. É isso aí. E em relação a gente, em março, na verdade, né, com as notícias aí da pandemia, teve início um processo de isolamento social, muitas atividades tiveram que fechar suas portas, principalmente as que lidavam diretamente com o público, e isso impactou a vida de todo mundo, né? Mesmo quem por algum motivo tinha que estar à frente e em atividade, também sentiu os impactos da pandemia, e ela trouxe também esse desafio da gente poder estar juntas virtualmente aqui, né? Quer dizer, também a consequência disso
essas rodas acontecerem online, mais ainda e mais potencializadas. Mas eu queria que vocês relatassem um pouquinho, começando pela Janete, né, quais foram os desafios que a pandemia trouxe e impôs à atividade de vocês e ao projeto? Bom, inicialmente, quando na segunda-feira, né, a gente recebeu a notícia da pandemia e toda essa discussão com relação ao que seria o vírus, né, o dano, né, que tudo isso ia causar na humanidade, né, a gente decidiu que ia ficar em casa. E aí nós ficamos em casa durante 2 semanas, né? Foram 2 semanas muito tensionadas. A gente tem uma das nossas companheiras de trabalho, tem um marido que é nosso parceiro, assim, pessoa que a gente ama muito, que já estava no processo, né, de algumas enfermidades, então esse sentimento assim de incerteza, de medo, né, daquilo que o Covid podia causar nas pessoas, isso estava muito potencializado nessas 2 semanas. Aí eu acompanhando tudo na televisão o tempo todo, na internet, eu vi uma reportagem que eu não lembro agora qual foi o país, mas tinha uma brasileira em um país que estava fazendo as máscaras e estava doando para a população lá. E aí isso me acendeu assim, me deu aquele start, assim, eu fui para o telefone, conversei com as meninas, e aí, na quinta-feira dessa segunda semana, a gente se encontrou, e qual foi o nosso propósito ali naquele momento, né? E aí eu acho que quando a gente joga para o mundo, né, as nossas energias positivas, os nossos bons pensamentos, a gente vai receber isso de volta, né? Então, a gente foi para o projeto, assim, com muito cuidado, né? Porque, não sei se vocês lembram, mas, assim, nos primeiros dias, a gente não conseguia comprar álcool gel, era aquelas filas quilométricas, aí tinha a indicação das máscaras, né, que eram para ser compradas, e a gente também não achava, então esse primeiro encontro foi muito tenso, mas foi um encontro assim, pautado na solidariedade. E aí a gente falou assim, a gente tem tecido, nós vamos confeccionar tecidos, e aí a nossa grande preocupação era o Tela, né, o marido da nossa amiga, vamos confeccionar porque ele precisa ser protegido, e nós também precisamos. Então, nosso primeiro acordo era isso, vamos produzir as máscaras para doar, né, para o grupo e para os nossos familiares, para que a gente conseguir que estiver mais próximo. Então, a solidariedade ali naquele momento, ela venceu a barreira do medo, e ela venceu a barreira da incerteza, e aí a gente começou a confeccionar um modelo de máscara, pesquisando na internet e tal. Mas qual era também o nosso acordo? Era que tivesse um número reduzido de pessoas dentro da sede e que a gente pudesse produzir em casa. E aí, logo em seguida, no dia seguinte, já veio um contato de uma empresa querendo que a gente confeccionasse máscara para ser vendida. Acho que 2 dias depois, ou um dia depois, não lembro direito, as pessoas começaram a procurar a gente para saber como é que nós estávamos. Então, assim, esse sentimento também assim do cuidado com o outro, a gente experimentou na mão dupla, né? Ao mesmo tempo que a gente queria ter o cuidado, a gente também recebeu o cuidado. E aí a gente tem um projeto de extensão com a FFP, que é a UERJ aqui de São Gonçalo, e aí as professoras, né? Como é que a gente vai fazer para ajudar e tal? Porque aí tinha aquela questão, né? Não tem trabalho, né? A gente tinha acabado de entregar uma produção, a gente tinha alguns pedidos para tentarem ser organizados, mas como que você organiza alguma coisa que você precisa ir na rua, a loja está fechada, o fornecedor não vai te vender, então a parte de produção, que a gente também tem uma parte de produção, ela paralisou. E aí vem aquela questão, se você não morre de Covid, você vai morrer de fome, né? Então,
que é, na verdade, o grande desafio do pobre passar pela pandemia. O pobre acaba precisando trabalhar. A gente não via também nenhuma política, né, de governo naquele momento ali que desse, né, para a gente um respaldo, que a gente realmente conseguisse fazer o isolamento social de forma correta, sem precisar, né, ficar na paranoia que precisava ganhar dinheiro. Mas a coisa foi caminhando nesse sentido. Então, nesse processo aí, abril, maio, foi se configurando, né, uma campanha de doação, né, puxada lá com um grupo de extensão que assim, entendeu o que a gente estava vivendo, então a gente puxou, né, uma campanha de doação. Aí, nesse momento, não foi uma doação de alimentos, foi uma doação realmente de recursos para que a gente pudesse disponibilizar material, né, e alimentos para as pessoas. Aí, as doações também de alimento, de cesta básica, elas começaram a aparecer, e, ao mesmo tempo, a gente produzindo as máscaras, tanto para vender para esses pedidos que apareciam, também para doar, né? Então, a gente acabou, no primeiro mês da pandemia, a gente viveu o tormento de não saber o que vai fazer, e aí eu ficava assim, vamos parar tudo, como é que a gente volta depois, né? E, como é que vai ficar em casa sem ter dinheiro para o alimento e tal? E do primeiro mês para o segundo mês, a coisa foi se configurando, a solidariedade venceu o medo, e ela foi alcançando, né, o território, porque aí eu até anotei aqui para falar com vocês, a gente conseguiu disponibilizar 490 kits de higiene. Esses kits eles foram disponibilizados a partir dos recursos que a gente recebeu. A gente criou um grupo gestor para fazer a gestão desse recurso, né, para dar mais transparência ao recebimento desse dinheiro. Desses 490 kits, eles tinham 4 máscaras cada kit, um pedaço de sabão confeccionado de óleo e 2 litros de água sanitária. E aí a gente entregava o kit, fizemos um cadastro das famílias, mesmo à distância, e aí desse processo também de entregar o kit, a gente fazia um exercício da escuta, né? Porque a pandemia também trouxe essa coisa da saúde mental, né? E aí a gente foi vivendo aí nesse território de uma hora tensionado, mas de uma hora também com a certeza de que a gente não estava sozinho. Perfeito, Janete. E, Clarice, esse momento de pandemia também mexeu em toda a estrutura aí, né? A Mimos, você relatou, né, na primeira rodada que vinha buscando, né, uma forma de transformar o empreendimento em empreendimento de impacto social, e todo esse trabalho, né, dos produtos de limpeza, do movimento que aconteceu a partir daquelas oficinas dadas ano passado, também inspirou passos que estão sendo dados ainda durante a pandemia, porque se tem uma coisa que a gente acho que todo mundo concorda, não estamos ainda em nenhuma etapa pós-pandemia, a gente ainda está vivendo os ciclos e dentro desse processo, tentando entender aí como é que as coisas vão se configurar. Você podia relatar para a gente aí como é que foi esse impacto e esse desenho que vocês fizeram? Não esquece de ligar o microfone. O sonho foi sempre construir uma empresa dentro da economia criativa e de uma forma colaborativa. Então, esse era o sonho desde o início. Então, o que eu tinha era uma produção de produtos novos, né, e com pessoas novas dentro da Mimos. Só que a Mimos tinha também outros produtos que não estavam inseridos dentro desse problema. Então, tinha uma questão dentro do negócio que não estava me agradando, né? Então, a ideia seria separar esses 2 negócios, essas 2 empresas, para que elas caminhassem juntas. Então, assim,
e até para que eu pudesse colocar todas essas pessoas que estavam ajudando na produção dos produtos de limpeza num local de protagonismo, de minhas sócias. Não tinha ninguém trabalhando para ninguém. Eu queria que realmente elas estivessem caminhando lado a lado. E aí houve essa separação. E nesse processo foi assim, foi bem parecido com a Janete. No primeiro mês, o primeiro movimento era: vamos ficar em casa e nos proteger. Eu achava no início que era uma coisa que a gente retornaria mais rápido, né? Aí quando eu começo a perceber que ninguém sabia de nada, que ninguém garantia nada, eu falei, não dá para ser desse jeito, né? O meu ateliê estava na comunidade de Santa Marta e no Pavãozinho, desenvolvendo os produtos de limpeza. Então, quando eu vi que eu não tinha certeza, e Niterói entrou em lockdown, a gente fechou, né? Então, teve um momento em que eu não poderia nem sair de Niterói. Eu falei, bom, então eu vou ter que trazer tudo para cá. Eu fechei o ateliê do Santa Marta, trouxe tudo para cá, mandei matéria-prima para o Pavão. Foi quando a Nelma lá organizou essa produção para poder distribuir os sabões lá para a comunidade. E eu trouxe tudo para Niterói. Então, eu comecei a produzir. Aí eu falei assim, gente, estou com tudo aqui. A maior parte das minhas vendas eram presenciais. Na época, assim, eu tinha um site que funcionava como um cartão de visitas, não funcionava muito. E aí eu falei assim, e agora, né? Como é que a gente vai fazer para poder retomar diante desse caos, né? E aí vem o trabalho de formiguinha e a força da rede, né? É de você saber que você faz parte de grupos fortes, de pessoas criativas, né? E a gente começar a encontrar formas diferentes. Então, no período em que eu fiz parte da incubadora do Impacta Mulher, eu tive um mentor que tinha um produto de fidelidade virtual e que eu aplicava muito nas minhas feiras presenciais, aonde eu tinha que pegar o celular das clientes para poder mandar pontos para elas, para que elas juntassem os pontos e depois trocassem por produtos. Então, naquele período da pandemia, eu estava em casa, eu não tinha as feiras para vender, mas eu tinha os cadastros, os contatos das minhas clientes, que eram fiéis das feiras que eu participava. Então, se eu tiver que pegar pelo universo, porque, Janete, eu também acredito muito na força do universo, né? E eu acho que a gente recebe tudo que a gente planta. Então, eu comecei a fazer uma comunicação maior com essas clientes. Bom, aí tinha os empecilhos do correio, que era caro, eu morava na região oceânica e as clientes eram do Rio, e aí a gente começa a ter um monte de dificuldade, né, para poder solucionar essa questão da logística, mas aos poucos as ideias vão aparecendo, sabe? Então, eu conversei com a gerente do correio, fiz um contrato com o correio para poder ficar mais barato o meu envio. Eles tinham um serviço de fazer a coleta aqui comigo, então eu não precisaria ir para a agência e assim diminuiria também a contaminação dos funcionários do correio e das pessoas que estavam na rua também enfrentando fila. Então, assim, aos poucos a gente foi conseguindo solucionar esses problemas de logística, né? Esse meu mentor, que tem a Pingue, que oferece esse cartão fidelidade, ele construiu um catálogo de produtos também virtuais, que aí me possibilitou ainda aumentar a minha comunicação com esses clientes. E aí eu vi que a força da comunicação foi aumentando, porque a quarentena não acabava, entendeu? E a gente continuava, e as pessoas precisando dos produtos de limpeza. A pessoa que acostuma usar um produto natural, ela não quer voltar a usar um produto sintético, né? Então, eu fui conversando, vendo o que elas precisavam, e eu tentando explicar para elas a minha dificuldade de oferecer aquilo. E aí me veio a ideia de criar rotas de entrega.
Então, era assim, eu estava num local distante e precisava entregar um produto que o correio era demorado e era caro. E aí tinha um motoboy que estava trabalhando, ele precisava trabalhar na pandemia, né? Entrei em contato com ele e falei, quanto é que você cobra? Aí ele me deu o preço do quilômetro rodado dele e eu coloquei isso para os meus clientes. Falei, olha, eu consigo entregar no Rio inteiro, a gente vai ter um dia na semana para fazer essa entrega e eu preciso do volume X para viabilizar financeiramente essa entrega, né? E aí foi um trabalho entre o entregador, as clientes que queriam aquele produto e eu tentando organizar essa orquestra, né? E acabou que ficou bom para todo mundo. As clientes esperavam aquele dia certo para poder fazer aquela entrega e eu comecei a usar a rede social ao meu favor. Então, era assim, eu estou em Niterói, eu tinha uma entrega para Duque de Caxias. Então, eu chegava assim a semana inteira, galera, estou indo para Duque de Caxias esta hora. Quem morar em... Aí eu ia vendo todos os bairros que tinha nessa distância, chamando as clientes dessas localidades. E elas chegavam, e elas vinham. Você está entregando, você aonde? Eu quero. E aí foi criando realmente um arco-íris aqui para a gente. Os produtos de limpeza que eu não conseguia mais ter da produção da comunidade, eu passei a produzir aqui com a proposta delas, né, para fortalecer esse trabalho delas, para quando elas pudessem retomar, a gente ter essa clientela, né? E mandando ainda por motoboy, porque aí a entrega também passou a fazer parte da rota, a matéria-prima para lá, para elas continuarem produzindo lá para distribuir. E dessa forma a gente foi vencendo esse obstáculo e hoje a gente tem um mercado, a gente está retomando os e-commerce, a gente conseguiu colocar a Becom dentro dos e-commerces. Na rede social tem empreendedora de roupas com tingimento natural que está contratando e comprando os produtos, sabão em pó delas, para poder, que é um produto que agride menos o tecido. E é isso, a gente está assim, realmente reescrevendo a história com uma empresa nova. A gente realmente abriu a Becom no meio dessa pandemia louca, né? E estamos aí, quebrando pedra, cada dia um desafio, cada dia vencendo esse desafio, e está muito, muito lindo. A ideia agora é realmente pegar esse case e ampliar esse case em outras comunidades. É isso. No melhor do processo ganha-ganha, mas essa atuação na área de comunicação, e a Jéssica tem essa expertise, né? É impressionante como ajuda a ampliar públicos e fazer com que o produto chegue a mais consumidores. Jéssica, nesse momento da pandemia, o olhar da Paiol Cultural se voltou também a rever a carteira de projetos e a pensar de que forma se reposicionar usando tecnologia, né? Foi uma coisa que a gente, na conversa aqui antes de começar a roda, você falou bastante. Eu queria que você contasse aqui para todo mundo que está assistindo a gente como é que foi isso e quais são os caminhos que você está percebendo, né, a partir da pandemia. Ótimo. Sim, antes da pandemia em si, a gente já estava num processo delicado, porque a gente tinha, 2019 foi um ano já meio complicado para o setor cultural, então a gente teve projetos que não foram realizados, projetos que já estavam quase tudo pronto, mas teve problema de realização para complementar, né, o orçamento, os patrocínios, uma série de outras questões. Então a gente já estava no momento de começar a repensar e reorganizar, né, nossas práticas. Quando 2020 começou, para mim já começou com uma série de questões e problemas, tive problema com o computador, tive problema com
parte fiscal, enfim. Então, já começou um ano super conturbado, e aí, quando começou a pandemia, eu falei, gente, já era, acho que eu vou ter que fechar, não vou conseguir sobreviver a isso, mas foi só um impacto inicial, porque, e também uma coisa que eu aprendi, né, na incubadora do Impacto, a Mulher, na Splend, é como é importante a gente se conectar com o nosso propósito, né? Então, a força do propósito, acho que sustentou nesse momento, e a gente aproveitou que já estava vindo de um processo dele, enfim, meio, né, de um caos iniciado no ano anterior, e nesse momento muito difícil de crise sanitária para todo mundo, e também observando que muitos dos nossos projetos previstos para 2020, eles eram projetos de eventos ou em espaço público ou no espaço escolar, então nada disso ia poder ser realizado. Então, esse primeiro momento assim, da pandemia foi muito de reorganização mesmo, de repensar tudo. Então, desde a gestão financeira, entender lá, aprofundar a estrutura de custo, dar uma reorganizada nisso, entender os projetos que a gente já estava estruturado, o que funciona para os próximos anos. Isso também foi muito importante para mim, de tentar organizar e olhar o presente, mas também ter uma projeção, né, de futuro e ter uma perspectiva de futuro, porque a gente está vivendo uma crise, mas a crise vai passar, então a gente tem, para a gente é muito forte a coisa do encontro, a escola, a educação, então pensar em projetos lá na frente, e nisso de reestruturar os projetos, e pensando também, trazendo as reflexões que a gente já estava fazendo, né, desde o ano passado, surgiu algumas oportunidades, né? As oportunidades, como os meninos falaram, tanto a Clarice como a Janete do Universo, a gente tem o Universo aí que foi também favorável, né? Trazendo um pouco do que a gente vem plantando nos últimos anos. Então, alguns movimentos aconteceram, né? O primeiro foi super importante, a gente fez um trabalho, né, para apoiar uma iniciativa de comunicação comunitária que a gente apoiava pouco, assim, até ano passado, que é uma iniciativa que acontece no Preventório, na favela de Niterói, e é um jornal que surgiu a partir de uma oficina nossa, anos atrás, e que nesse momento de início de pandemia foi fundamental trabalhar, né, a comunicação comunitária, dentro do que a Janete trouxe, né, que esses espaços de favela têm, como é que o pobre vai lidar com a pandemia, como é que ele fica em casa se ele tem que trabalhar e sobreviver. Então, trazer informação específica para esse público foi super importante, então a gente apoiou nessas ações, trazendo a questão da educação, né, de ver oportunidade de apresentar um programa chamado Quintas Resistentes, foi um programa online também que fala sobre a história do Brasil, o período da ditadura, que foi também super importante para trabalhar essa questão da educação e de conteúdos relevantes. E pensando no que a gente já estava trabalhando no passado, como é que se conecta, né? Entendendo o que estava conectado ali com a educação, com a cultura, nós entendemos o educador, principalmente o educador de escola pública, como um ator ali super importante para a gente em todos os nossos processos de trabalho, e começamos a pensar como aliar esse trabalho de educação com o que a gente já estava pesquisando em tecnologias, principalmente tecnologias educacionais. E aí hoje a gente está nesse momento de estruturar, né, uma formação em comunicação digital para educadores, em trabalhar ferramentas educacionais voltada para educadores, ferramentas de tecnologias, né, voltada para educadores, mas pensando numa realidade de escola pública, porque a gente tem muita experiência em atuação em escola pública, então a gente entende esse lugar como um lugar que tem suas questões de desafios relacionados a acesso à internet, acesso ao computador, e como é que vai trabalhar, como é que a gente vai pensar uma formação para o educador que não leva em conta esse contexto, né? Que não leva em conta essa necessidade, essas outras necessidades. Porém, como é que a gente trabalha essas ferramentas, essa tecnologia, aliada com o que é possível fazer dentro desse contexto? Então, a gente está olhando para esse espaço da escola pública e para esse ator que é o educador,
tentando desviar a ótica da falta, né? Ficar focando na falta, mas entender também o que é potência, o que é possível dentro desse espaço. E é isso que a gente está trabalhando nesse momento. Janete, uma das questões que você abordou na sua fala foi a questão de que ao trabalhar com moda, né, trabalhar essa temática, um tema que sempre estava no pacote, né, dos encontros, das capacitações, era a questão da violência doméstica, que foi um assunto que, assim, ficou muito evidente no momento de isolamento social, o quanto isso é grave e precisa ser combatido, e as pessoas estavam mais próximas, então ficou muito, assim, aumentaram muitos casos, houve muito recorte dessa questão. Em termos de futuro, né, e de pensar no pós-pandemia, como é que você acha que esse momento pelo qual a gente está passando, em que a solidariedade foi o grande... a grande força motriz para que as pessoas resistissem, né, e continuassem, enfim, trabalhando juntas e fazendo acontecer. Como é que você acha que essa visão da pandemia te traz de inspirações para esse momento no pós-pandemia? O que você acha que muda, né, ao aprender tantas coisas e a olhar de perto, né, o quanto a solidariedade faz diferença? O que isso soma ao próprio movimento das Mulheres do Salgueiro? Esqueci novamente, já abri o microfone. Bom, eu tenho ouvido muitas pessoas falando assim, vamos voltar ao normal. Será que o que a gente vivia era normal? Né? Bom, para pensar, né? Viver a pandemia, né, nessa relação que a gente está hoje de enxergar a parte perversa, né, pela ausência de uma política de governo que pudesse dar condições para nós, pobres, que, na verdade, mantemos a economia do país funcionando, pudéssemos passar pelo momento da pandemia com mais segurança, é uma coisa, né? Agora, a gente também pensar que olhar tudo isso, né, enquanto coletivo de mulheres que está dentro da favela, a gente também ressignificar o nosso trabalho, as nossas ações e as nossas bandeiras de luta, né? Porque se na hora que a gente sai da nossa rotina, e a gente sai também da nossa sede, fisicamente falando, e a gente vai ter contato, né, lá com aquela família, e essa experiência do exercício da escuta que a gente está vivenciando nesse momento, né, onde a gente não tem uma relação próxima com essas pessoas, assim, como se fossem amigas, porque às vezes você está vivendo uma situação difícil e você vai falar para uma amiga, para uma irmã, para um parente. Agora, quando você está dentro do momento da pandemia, vivendo todo esse caos, e você transitando dentro do território, na hora que você chega numa abordagem de uma família e que você escuta determinados relatos, e muitos relatos desses, eles estão pautados dentro de um processo de violência que está acontecendo dentro de 4 paredes, aí a gente precisa voltar, né? Olhar para dentro da gente primeiro, olhar para esse coletivo que a gente está ali junto, trabalhando o tempo todo, e ressignificar a nossa proposta de vida. E eu não vou nem falar que é só proposta de trabalho, eu vou falar mesmo que é a nossa proposta de vida, porque se lá atrás a gente está pensando e a gente está provocando, né, a nossa luta pela vida, pela cidadania plena e pela vida, a gente hoje ressignificar isso, porque a gente não vai voltar ao normal. Eu não sei, assim, eu até acho que tem gente por aí que não está nem aí, tá? Que vai estar achando que isso vai passar, daqui a pouco eu vou voltar para o shopping, eu vou poder comprar, tem muita gente que está nessa vibe, mas só que eu não quero saber de quem está assim. Eu quero saber realmente de quem está nesse pensamento, nessa sinergia, de que a gente precisa mudar o nosso eu
para a gente conseguir impactar alguma coisa ao nosso redor. Porque eu acho que o universo está provocando na gente essa mudança. Então, ressignificar nossas ações enquanto coletivo de mulheres pretas da favela, é a gente pensar que esse momento da pandemia, ele veio... ele tem coisa positiva? Nem sei. Mas eu prefiro acreditar que o que a gente vivencia hoje de solidariedade, né, como a gente vivenciou tudo isso, está vivenciando ainda com o apoio das redes, que nem sempre elas são uma redes realmente configuradas, mas elas são redes invisíveis, porque elas são formadas por sentimentos de pessoas que conhecem o nosso trabalho, que conhecem a nossa militância e que querem ajudar para que a gente possa ajudar outras pessoas, porque a gente vai construindo ao longo da nossa trajetória também uma coisa que é credibilidade, que é confiança, que é ética. Então, eu acho que a grande questão do pós-pandemia é ressignificar as nossas ações, os nossos princípios, pensando mais ainda hoje que o mais importante de tudo continua sendo o ser humano na sua essência humana. Eu acho que é isso. Uau! Clarice, no relato, né, da trajetória, da criação, né, do nascimento de um negócio durante a pandemia, ficou muito claro que talvez o distanciamento tenha ajudado também a você perceber o quanto aquelas mulheres que estavam ali trabalhando e fazendo aquele sabão podiam caminhar também e ganhar mais e se projetar e ser protagonista da história, né? É muito natural que no processo que a gente chega e ajuda a criar, a gente tem dificuldade de se deslocar daquele negócio, daquele processo. E na verdade, você está justamente experimentando esse desmame, né? Aquela coisa de deixar funcionar, e quanto mais forte isso for, isso também ajuda a Mimos a ter mais produtos, a fornecer mais. Então, é quase que dentro do que a gente fala hoje, né, dos aspectos positivos dos negócios de impacto social, que são justamente a cultura da colaboração, né, e da cooperação sendo mais fortes do que a competição. Eu acho que tem aí um aprendizado para todo mundo de como isso pode se configurar na prática. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa visão de futuro, da pós-pandemia. A Janete trouxe aí o aspecto humano muito forte, muito, muito importante, né, que é aquela coisa de não sairemos iguais daqui e talvez possamos deixar muitas coisas que não deviam ser normais e já estavam normalizadas, né? Como é que você percebe esse momento e a perspectiva de futuro? Eu lembro de uma das professoras lá da incubadora. Ela falava assim: não trate seu negócio social como um filho, ele não é seu, né? Então, é isso, não superproteja, não detenha essa propriedade, porque a gente vai impedir, fazer com que ele siga para um caminho que não é o legal, né? Então, a minha ideia hoje, e eu acho que tanto a Mimos quanto a Clarice, pessoa física, né, a gente pode continuar nesse negócio social junto à Becom, mas de diversas formas. Então, quando a gente idealizou lá atrás, era um negócio de venda de produto. E eu posso ter algum tipo de retorno. O que eu costumo dizer é que o retorno não é nem financeiro, porque o convívio e o trabalho, ele traz e acrescenta tanto e dá tanta virtude assim à nossa pessoa que o ganho transcende isso, né? Mas a minha ideia é que realmente elas possam hoje ser mais independentes, né? Tanto na produção, delas conseguirem realizar aquela produção com qualidade, de uma forma boa, e carregar o nome da Becom como sendo delas,
né? E elas poderem administrar esse negócio. E eu costumo dizer assim, que eu, como pessoa física, eu apareço lá e participo desse processo muito mais como controladora de qualidade, para chegar e ver, cara, está muito legal, mas vamos melhorar numa etiqueta, vamos fazer assim ou assado, ou de repente eu apresentar a Becom para alguma organizadora de um e-commerce ou de um marketplace, poder abrir portas para a Becom. E ontem eu mandei uma mensagem para elas assim, eu estou encomendando tantos produtos de cada para vocês, porque eu vou passar a ser revendedora de vocês, né? Então, assim, eu não quero ser dona de nada delas, eu vou vender, vocês que façam, e eu já use da minha rede para poder realmente vender. E uma outra estratégia que eu sempre uso com elas é de que toda produção, eu falo, olha, me deem amostras, me separa amostras de produtos, porque em cada caixinha da Mimos vai uma amostra do produto de vocês, para que todos possam conhecer o que vocês fazem. E vai lá com uma cartinha, com a história, e aí as pessoas entram em rede social para conhecer a história da Becom, como ela cresceu. E dessa forma a gente tem conseguido realmente construir esse negócio, né? Então a Mimos hoje ela pensa em poder acompanhar esses passos, né, que a Becom está dando e poder replicar esse case em outras comunidades para mostrar que é possível, sim, a gente reproduzir esse modelo e outras pessoas serem beneficiadas, sabe? Porque vai fazer bem financeiramente, porque gera uma renda, gerando renda a gente melhora a qualidade de vida, o meio ambiente não aguenta mais tanto lixo plástico, então a gente pode sim produzir em casa sem precisar estar descartando e comprando tanto plástico, porque a gente não tem mais como se livrar desses plásticos. O país, sabe, o planeta está assim já no limite, né? Então eu acho que a bandeira hoje nossa é poder realmente colaborar com o meio ambiente, e ver nessa pandemia realmente um reaprendizado de que a gente tem que trabalhar em equipe, que a gente tem que trabalhar em rede, que a gente não precisa ter aqueles valores que a gente tinha antes, sabe? A gente tem que rever valores e rever condutas nossas para que a gente possa sair dessa crise, ou se vai sair, ou se vai continuar, ou como vai ser. Mas, enfim, a gente tem que ficar melhor do que era antes, tanto para a gente quanto para o planeta, sabe? Então, eu acho que essa pandemia realmente trouxe um modelo novo, né, que a gente está vivendo e que está sendo assim positivo. A mudança que ocorreu durante esse caos planetário, ela realmente trouxe um modelo assim bem positivo para a Becom, sabe? De esperança, de que algo diferente a gente pode fazer a ponto realmente da gente estar construindo. Então, nesse local onde a gente produz, a organizadora, a guardiã do espaço, ela está mobilizada a organizar novas oficinas para desenvolver novos negócios naquele espaço para aquela comunidade. Então, aí entra a Clarice e a Mimos também, usando da rede e de outros empreendimentos que a gente conhece, para levar oficinas para elas, né? E sempre com essa pegada da sustentabilidade. Então, assim, essa é a bandeirinha que a gente tenta carregar. E é isso. Perfeito. Jéssica, essa atuação em rede, ela permite que não só
você consiga ver outros negócios acontecendo, mas também possa consumir, quer dizer, chamá-los a cooperar e a fortalecer o seu projeto. Queria que você falasse um pouquinho da tua visão de futuro, como é que você vê esse reposicionamento aí. Você já começa a desenhar, né, quando você, na sua fala, quais são os caminhos que vocês vão trilhar, mas como é que a Paiol Cultural sai dessa pandemia, e a Jéssica, empreendedora social e de impacto, também se sai, vê esse pós-pandemia. A atuação em rede, acho que eu sempre acreditei muito nessa proposta, então, tanto enquanto empreendimento, como pessoa, né, também, de estar e me colocar em espaços colaborativos, e aprendi também muito sobre isso na incubadora, tanto sobre a força do propósito, como eu já falei, mas nessa importância de estar, de como a atuação em rede também nos fortalece, né? Então, sou cliente de algumas das minhas colegas da incubadora, e eu acho que isso é importante porque a gente, quando a gente está nessa atuação em rede, a gente tem a possibilidade de nos fortalecer também, sendo clientes umas das outras. Então, acho que isso também é um elemento super importante da incubadora. Nesse processo que a gente está vivendo ainda, né, de pandemia, o que eu estou vendo e ouvindo também a Janete, a Clarice, ficou para mim muito mais forte, que é essa capacidade e essa força que a gente tem de uma criatividade, de criar tanto estratégias, produtos, iniciativas, soluções no meio de um caos, né, no meio de um mundo caótico, e que isso eu vejo que não surge na pandemia, ela já é algo que a gente já faz, a gente começa as nossas iniciativas, nossos empreendimentos a partir dessa força criativa que a gente tem de lidar com o mundo caótico, porque o que, né, estão se chamando de um novo normal, o antigo normal não era bom, era problemático também em vários aspectos, né? Então, como é que quando a gente inicia os nossos projetos, nossa atuação em coletivo, a gente também já está lidando com problemas e questões que o antigo normal se colocava ali. Para o futuro, assim, eu vejo para a gente muito essa atuação, né, com os educadores, assim, se aproximar desse público, pensar, num primeiro momento, numa atuação nesse cenário digital, nesse cenário online, que também é um desafio, porque a gente trabalha com um público que não necessariamente tem o acesso à internet que a gente tem, que não tem as condições, né, de acessar os meios digitais da mesma forma. E pensando também em projetos para o futuro, e aí pensando não num novo normal, mas num futuro possível, né? Qual o futuro possível que a gente vai construir a partir desse momento de pandemia? Então, a gente está muito conectado a isso, e pensando como é que aí está, assim, refletindo para responder essa pergunta, né? Como é que a gente mantém o nosso propósito? Como é que a gente faz projeto cultural? Como é que a gente amplia a oportunidade, democratiza o acesso num cenário pós-pandemia que a gente ainda não sabe como vai ser? Então, para a gente da Paiol, é um momento também de muita reflexão, de construção e de começar também a experimentar projetos, possibilidades. Então, hoje, numa perspectiva de experimentação, a gente está executando um projeto de vídeo participativo, né, que é uma metodologia que as pessoas, enfim, a gente trabalha com jovens de periferia, né? Então, esse grupo hoje tem jovens de várias partes de Niterói, de Sapê, tem jovens do Salgueiro, de Guaxindiba, enfim, de várias comunidades diferentes, várias favelas diferentes de Niterói e São Gonçalo. A gente está experimentando produzir um vídeo, ou seja, uma oficina de produção audiovisual, que eles vão falar sobre um tema que é de interesse deles, mas a gente está fazendo tudo de forma online. Então, eu estou adaptando a metodologia que a gente aplicava presencialmente para o ambiente online, levando em consideração todos os aspectos de vivência desses jovens nesses espaços periféricos, sabe? Então, como é que a gente se adapta também para que eles possam acessar esse tipo de conhecimento que vai ser disponibilizado, muitos deles, agora nesse ambiente digital?
Então, para a gente na Paiol é uma perspectiva mesmo de experimentar, pensar, refletir, mas também de experimentar e produzir esse futuro possível que a gente quer viver lá na frente. Coisa muito interessante o que você falou aí, Jéssica, e eu acho que é uma reflexão, que a gente sabe muito, quando se falava anteriormente, né, de projetar futuro, a gente sempre desenhava cenários, e o cenário, assim, sonho total, o cenário mais próximo do que a gente está hoje, e um cenário no meio do caminho. Só que, atualmente, a gente sabe muito pouco sobre... A gente descobriu uma coisa que porque a gente sempre acha que pode controlar tudo, que esse cenário para o futuro ele não existe. Então, depende muito da gente viver o dia, né, e conseguir encontrar os mecanismos, os meios de fazer hoje ser bom e pensar no que precisa ser feito para amanhã ficar melhor e a gente conseguir seguir um caminho aí de um normal que a gente também perceba que mudou, né? Porque assim, tem coisas que não são possíveis da gente mais aceitar como se fosse, é assim mesmo e nunca vai mudar, né? Tudo vai mudar, tudo mudou muito rápido, né? Nesse momento de pandemia. Coisas que a gente falava assim, daqui a 10 anos talvez a gente veja todo mundo se comunicando online e tal, e aí estava todo mundo trabalhando em casa, enfim, e as coisas aconteceram, né? Então, assim, muitas coisas tiveram que parar fisicamente, mas continuaram de outras formas e as pessoas encontraram saídas e soluções. Então, para mim, é sempre muito rico poder ouvir o relato de vocês, assim, é um presente, de fato, que a Deise e o Paulo trouxeram para o fórum, a possibilidade de encontrar com vocês, conhecer a trajetória e principalmente as soluções que vocês estão desenhando, porque elas projetam aí tantas possibilidades, sabe, e dão mais riqueza para a gente poder oferecer nesse espaço do fórum, que é um espaço de reflexão sobre políticas públicas, né, o que está acontecendo, né, a gente poder pensar sobre realidades que já estão aí, já estão colocadas, né, muitas vezes as leis, elas vêm para organizar algo do que já está sendo feito, né, normatizar, né, trazer para o normal algo que foi testado por poucos e que pode ser reproduzido. Então, é isso que a gente precisa ter acesso, né, a conhecer, saber como é que vocês estão reagindo e agindo no dia a dia de vocês, e as soluções que vocês estão encontrando, e de que maneira a gente pode pensar em formas de fortalecer isso. Então, hoje vocês foram, assim, maravilhosas, e eu aqui de mediadora cumpriram um tempo, assim, perfeito, as extensões todas muito ricas, né? Todas as falas de vocês que vocês trouxeram aqui muito importantes, eu acho, não só para fortalecer a ideia de que a rede de mulheres ela tem um valor intrínseco de gerar novas oportunidades, de ser algo que suporta também, né, que ajuda a dar sustentabilidade ao negócio de cada uma, mas também, assim, o brilho de cada uma e de cada solução que vocês trouxeram aqui. Então, muito obrigada. Paulo, você quer falar também um pouquinho aí antes da gente fechar para o vivo? Sim, bem rápido. Foi realmente muito gratificante escutar essas meninas, porque dentro da trajetória do trabalho da Asfand com a rede, do programa da Rede de Mulheres, nós enxergamos a fala delas representando as empreendedoras da rede, que se assustou, opa, o que é isso? Se preparar e se reinventar com a visão de que precisa fazer alguma coisa que faça o movimento do coletivo de uma forma clara, projetando sempre o futuro e enxergando que as necessidades, de uma certa forma, são as mesmas que precisam ser adaptadas para a atual realidade. Sensacional. Parabéns a todas vocês. Beijo. Beijo, maravilhoso. Deise, você está aí? Só porque
a gente está acompanhando aí o lançamento, né, do Mano a Mano, e é um projeto que a gente teve a oportunidade de falar rapidamente no último encontro, né, mas que agora foi lançado, né, está aí para acontecer, e que é algo muito, muito interessante, porque justamente partiu da visão, né, nesse momento de pandemia, de que o recurso, né, que podia impulsionar empreendimentos e negócios de impacto, ele podia ser muito pequeno, mas geraria uma enormidade aí de consequências positivas. Então, esse projeto, né, para gerar renda e trabalhar empreendedorismo social é algo super bacana, que eu acho que vale a pena a gente reforçar aí e dizer, ele existe, né, tem uma forma das pessoas cooperando, conseguirem fazer com que o recurso chegue às empreendedoras de impacto, aos empreendedores de impacto social e possam, a partir daí, manter seguros e sustentáveis esses negócios, né, que correm muito risco, porque como todo negócio, né, no momento de pandemia, foi impactado e ele precisa se readaptar, se reorganizar, e às vezes falta ali o recurso básico para poder manter isso rodando, né, esse movimento girando. Mas hoje já deve estar cheio aí, vocês mega ocupados. Paulo, você quer comentar um pouquinho dessa iniciativa, só para a gente fechar aí o ao vivo? Sim, posso comentar. O Mano a Mano foi um fundo que acabou sendo criado com o apoio da UFRJ, a Choca, a Saúde Criança e a Aspland e outros parceiros que estão chegando. O intuito é que cheguemos a 700 empreendimentos, sendo contemplado com o valor desse fundo, mas não é simplesmente dar o fundo ou dar o fomento para os empreendimentos, é prepará-las para tal e administrar de uma forma correta esse fomento, né? E o lançamento foi essa semana e foi muito gratificante, está sendo muito gratificante para o nosso trabalho. Inicialmente, nós tínhamos um grupo de, se eu não me engano, são 6 empreendimentos que já foram contemplados, que é bom para o trabalho que realmente está nascendo, e com a experiência dos empreendimentos, mais a ajuda dos mentores, dos professores, de todos os envolvidos, né, vão estar fortalecendo para que para o futuro a gente tenha uma estrutura bem melhor para podermos conduzir esse trabalho atendendo de forma satisfatória os empreendimentos. Tá? Acho que é mais ou menos isso. Perfeito, foi lançado essa semana, saiu do forno, né, e é algo que está aberto aí para que as pessoas também possam doar via cartão de crédito ou boleto bancário. Tem mais informações no próprio site 2saudecriança.org.br/mano a mano. E aí, assim, é algo que a sociedade também está sendo chamada aí a participar e a poder ajudar nesse fomento. Então, era algo que eu queria também divulgar aqui e, enfim, prestigiar essa iniciativa que é sensacional e que faz parte aí do nosso ecossistema de negócios de impacto. A gente está encerrando agora nosso ao vivo. Lembrando que quem não conhecia ainda o canal do Fórum, se quiser assinar, apertar ali, curtir a nossa página e ativar as notificações, vai receber aviso sobre as discussões e debates que a gente realiza. Quase toda semana tem live e eventos muito interessantes sobre os mais diversos assuntos ligados ao desenvolvimento econômico do Estado, né, trazendo os atores aí para debater e pensar formas de construir esse futuro mais sustentável para o Estado do Rio. E vocês podem aí também ajudar se inscrevendo e curtindo a página. E para vocês, meninas que estavam aqui, que estiveram comigo aqui nesse tempo, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês e eu espero continuar acompanhando, já curti todo mundo aqui pelo Instagram para acompanhar o desdobramento e os próximos passos de vocês. Beijo a todos.